Fala turma, tudo certo? Eu sou o Juan, o seu personal trainer online. E estamos aqui para a parte 2 sobre hipertrofia, como ela realmente acontece. Você vai lá, puxa o peso e por que o seu músculo aumenta. Se você ainda não assistiu a parte 1, eu falo lá sobre dano muscular. Se você ainda está com essa dúvida, clica aqui para assistir e depois volta para entender a continuação. Manter um estímulo de treino frequente, não ficar mudando treino sempre. Pô, uma semana eu faço isso, uma semana eu faço aquilo, uma semana eu começo pelo supino, outra semana eu começo pelo voador, porque o dano só é atenuado quando você faz sessões de forma contínua ali, seguindo a mesma lógica de treino, seguindo os mesmos exercícios, uma intensidade parecida, sem fazer muita mudança. O dano ocorre quando você tem muitas mudanças bruscas do treinamento, muda muita angulação, muda muito exercício, então você tem muito dano, cara. Então é por isso que é importante você manter uma base de treinamento fixa, tá? Para que o dano seja atenuado e aí sim você comece a ter o resultado que você procura, cara. E além disso, turma, eu fiz no outro vídeo para vocês as contas. Se você não consegue ter o mesmo treino, você não consegue comparar. Se você não consegue comparar, você não consegue saber o quanto você tá aumentando de volume load, a sua carga de treinamento. Então, se você não assistiu ainda, clica aqui no card que eu explico só como fazer essa conta. Então, basicamente, a gente precisa ter laranja com laranja para poder comparar. Se você faz um treino uma semana, faz outro treino outra semana, você não sabe exatamente qual foi o seu volume load. Por mais que você calcule, fica difícil, porque tem os exercícios multiarticulares que atingem várias porções do músculo, não tem uma frente só. E como que você vai jogar esse cálculo aí? Além disso, tem as angulações. Cada vez que você faz uma variação do mesmo exercício, você atinge fibras diferentes e aí dá estímulos diferentes também, que é o que ele tá falando aqui. Então esse é um dos mitos, cara. Então assim, só pra resumir pra galera aqui. Então, como é que a hipertrofia ocorre de verdade? Que tipo de estímulo você precisa dar para você crescer o músculo? Aqui a gente descartou o dano. Falou que ele talvez dê sustentação. O dano, então, deixando claro, é a questão do rompimento de fibra. Isso, você é rasgar fibras. E um ponto importante. Dano em excesso, cara, causa lesão. Claro. Você começa ali microlesão. As microlesões vão se juntando, fazem uma macrolesão e aí que ocorre rompimentos, cara. Isso, quando você não respeita, sobrou agora a tensão mecânica e o estresse metabólico, cara. A tensão mecânica, pelo que se sabe, é o que tem comprovação real de que causa hipertrofia. Já foi visto lá nos estudos dos caras que eles veem a nível celular que a tensão assim desencadeia reações que sinalizam a síntese proteica. E o que é essa tensão mecânica? A tensão mecânica ela é formada pela magnitude da carga e pelo tempo sob tensão. E a magnitude da carga é o quê? Ela é fruto tanto do peso externo que está lá, que você está lutando para resistir, do peso que você usa, quanto da força que está sendo gerada pelo seu músculo. Isso é o que ocasiona a tensão mecânica, esses dois fatores, magnitude e tempo sob tensão. Então o teu músculo ele vai lá, ele sente tudo isso, ele consegue sentir o que está acontecendo, tá? O músculo ele sente de certa forma, então ele traduz toda essa física aí de força, de resistência, traduz isso em sinais bioquímicos que geram a síntese proteica e geram a hipertrofia. E esse é o processo chamado como mecanotransdução. Tensão mecânica gera mecanotransdução que gera o ganho de massa muscular. O que ele está falando aqui é que nosso músculo ele tem diversos sensores de mecanotransdução. O que significa isso? Que quando você tá puxando um peso lá, resistindo contra ele, ele tá mandando um sinal pro seu cérebro e seu cérebro devolvendo, avisando, ó, a gente vai precisar de mais força para conseguir puxar isso. Ou não, tá tranquilo, a gente não precisa de tantas fibras ali para puxar isso, tá bem fácil pra gente. E aí quando a gente treina pesado, e lembra, o pesado é baseado de cada um. Se você treina há um certo tempo, tá acostumado com aquele exercício, seu pesado vai ser diferente de outro e assim por diante. São várias variáveis que fazem um treino pesado. Mas vamos lá, se você tá fazendo um treino que seja difícil para puxar, você pode reparar, se você não reparou ainda, quando você for na academia hoje, você repara. Você tá puxando lá, fazendo uma rosca. Quando tá muito leve, você consegue puxar na velocidade que você quiser. Quando tá muito pesado, o que acontece? Você fica brigando. Parece que a mão não vai chegar, fica um segundinho por vez ali pra trazer e aquilo fica mais demorado. Cada repetição fica mais demorada. Porque seu corpo tá perdendo ali pro peso. E qual que é a intenção disso? Seu músculo sinalizar pro cérebro que precisa ali de mais síntese proteica, ele mandar os aminoácidos para aquela região e aí sim ele aumentar o tamanho das fibras ou até mesmo a quantidade de fibras
e receptores ali também daquela região. Então, essa é a forma principal da hipertrofia. Tensão de trocentas técnicas para aumentar o tempo sob tensão. Começaram a fazer a Importância para o tempo sob contenção do que o restante Exato, pra- faz parte carga. também, faz parte, mas não é só aquilo. não é só aquilo. Não é só aquilo. E, cara, entrando assim numa parte mais especulativa, eu e outros treinadores acreditamos que os dois não têm o mesmo peso na balança. Provavelmente a magnitude da carga é um pouquinho mais importante que o tempo sob tensão, cara. Tá. E o tempo sob tensão, Turma, o que ele tá falando aqui é que tem muita gente que preconiza que tem que fazer lentinho, mesmo não estando muito pesado. Mas o que define a cadência é o peso. Então é simples, se você tá conseguindo fazer rápido, é porque tá leve. E outro ponto aqui que ele falou, por que que eles acreditam nisso? Tem vários artigos que estudam movimentos parciais, ou seja, você vai fazer uma rosca direta, em vez de fazer da coxa até aqui o ombro, você faz metade dos graus, metade para baixo. Isso gera um estímulo de hipertrofia também se tiver com a carga ideal, com volume equalizado e blá blá blá, que eu já falei aqui. Então o que que acontece? O tempo sob tensão é importante, mas se o peso não estiver certo, não adianta nada você ficar segurando devagarzinho. É basicamente como se você pegasse um isopor e tentasse ficar segurando aqui, ele não vai gerar resistência. Ele pode até queimar se você ficar minutos e minutos, mas isso não vai sinalizar para o nosso corpo o aumento das células. Bom, e agora para vocês a segunda via, o estresse metabólico. se defende. Pô, então a gente deu toda essa volta na tensão mecânica, daí tem também o estresse metabólico, cara. O estresse metabólico é outra via que, por exemplo, quando você faz aquela série com mais repetições, sente o músculo queimar, sente essa acidose, ele quer dizer que o estresse metabólico ele tá alto, cara. Então, o que é o estresse metabólico? É a liberação de substratos energéticos que se acumulam no músculo. Por exemplo, o acúmulo de hidrogênio, o acúmulo de radicais, de espécies ativas de oxigênio, o próprio pump muscular é um dos frutos do estresse metabólico. Qual mais, cara? Liberação de miocinas, da parte inflamatória. O estresse metabólico também causa um certo aumento da ativação das fibras musculares, cara. Só que assim, não tem tanta evidência que consiga mostrar essa ligação direta. É tudo uma parte indireta. Parece... O pump em si não é algo que traz uma hipertrofia foda. Sim, você não tem um estudo que foi lá, fez treinos com alto pump e viu que, pô, tem mais resultado. Eles não conseguiram ligar o mecanismo ainda. Mas existe uma teoria por trás. Por exemplo, o pump, cara. O pessoal que treina pensando em pump. O pump, ele pode, assim, trazer um aumento para a hipertrofia por algumas teorias, porque ele aumenta assim, o fornecimento de aminoácidos na região, cara. Ou seja, o músculo fica ali recebendo um aporte de aminoácidos maior, mais alimentado, cara. Ele fica mais hidratado também, cara. E um ambiente hidratado é fundamental para você ter o ganho de massa muscular. Você não tem muita síntese proteica em um ambiente desidratado. Na verdade, quando você está desidratado, você fica muito mais suscetível ao catabolismo, à apoptose celular, cara. Bebam água. Perder células musculares. Então, são esses mecanismos que eles acreditam que o pump propicia esse... e tem mais um. Eles acreditam que o inchaço ali dentro da célula, ele causa uma pressão nas paredes celulares, cara, que também é entendido como tensão mecânica. Então, eles teorizam em cima desses mecanismos. E os estudos também com restrição de fluxo sanguíneo, cara, que foi algo que, puxou mais um pouquinho sanguíneo em cima dele, é entendido como tensão mecânica. Bom, turma, se você gostou desse vídeo, ficou mais claro para você por que dor muscular pós-treino não é tão interessante, ou romper fibras também é um pouco de perda de tempo. Já deixa aquele like, compartilha com seu amigo, com a sua amiga que está se matando na academia e ainda não teve resultado. E até a próxima, minha gente.